Bom, pessoal, continuando aqui, a gente vai ver aqui no artigo 7º, isso aqui é uma das coisas que mais cai em prova, inclusive de lei orgânica. Aqui eu vou dar uma dica de como se gravar, beleza? Eu explico isso direitinho em lei orgânica. Então, como você vai ter que estudar lei orgânica comigo também, lá eu explico direitinho, para não explicar duas vezes, aqui eu vou dar só um resuminho. Estou levando em consideração que você estudou lei orgânica comigo. Vou deixar os links na descrição do vídeo e nos comentários. Olha só, os vereadores, eles não poderão, ou seja, os vereadores não podem, desde a expedição do diploma, ou seja, aquele lance que eu comentei com vocês, que quando a gente vota no vereador, passa-se uma semana, 2 semanas, não há nenhum tipo de compra de voto, nenhum tipo de corrupção, de probidade, na verdade, né, de compra de voto. O que acontece? A Justiça Eleitoral, ela expede o diploma dizendo que aquele vereador foi votado com X votos, que foi tudo certinho. Então, desde a expedição do diploma, o vereador não pode firmar ou manter contato com o município, com suas autarquias, fundações, empresa pública, sociedade econômica mista, ou seja, a administração indireta, isso aqui tudo a gente chama de administração indireta, tá? Administração indireta do município. Isso aqui é o município que cria, né? A gente chama de administração indireta porque o município cria para ajudá-la, né? Cria uma autarquia, cria uma fundação, cria uma empresa pública ou cria uma sociedade de economia mista. Ou as empresas concessionárias de serviço público, né? São empresas particulares que prestam serviço público, ou seja, fazem uma licitação para prestar um serviço público. Salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Isso aqui é uma obscuridade, uma coisa que não faz muito sentido. Por que cláusulas são essas? Ninguém sabe. Tá bom? Então, se você estiver na dúvida, todo mundo está na dúvida, inclusive os jurídicos. Isso aqui é uma aberração jurídica, tá bom? Vamos lá então. Então, desde a expedição do diploma não pode firmar ou manter. Tá? Eu sempre digo assim, ó. O N de manter. É claro que você tem que levar em consideração firmar. E o A de aceitar. Ou seja, o vereador não pode ter um contrato com o município, óbvio que não pode, pessoal, como autarquia do município, como funcionário do município, óbvio que não pode. Por quê? Porque ele vai puxar o assado do lado dele, né? Ele não vai investigar a empresa que ele é contratado. Vamos supor que ele tem uma empresa de serviço público, de limpeza. E aí, ou então de caminhão de lixo. O vereador, ele foi eleito vereador, mas ele é dono de uma empresa de caminhões de lixo que presta serviço à prefeitura. Não pode. Ele não pode manter esse contrato mais, tá bom? Ou aceitar e exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os demais que sejam admissíveis, sem justa causa justificada, né, nas entidades constantes da linha interior. Ou seja, ele não pode trabalhar na prefeitura. E aqui entra aceitar ou exercer cargo. E aqui entra aquele ponto de que, Alisson, mas se tiver compatibilidade horária, não pode ser o guarda municipal? Aqui já não poderia. Por quê? Porque, no caso, ele está exercendo um cargo dentro da prefeitura. Tá? Inclusive aqueles demissíveis, né? Que são cargos comissionados. Tá? Não pode. Beleza, pessoal? Beleza. No caso de outra prefeitura, poderia? Aí poderia. Por que não pode? Porque é óbvio que ele vai puxar assado do lado dele. Ele é guarda municipal, ele vai começar a criar leis que beneficiam muito a guarda municipal. Tá? Por interesse próprio. Não é nem pelo interesse da guarda em si. Que merece, obviamente, todo respeito, né? Tanto o pessoal da guarda, quanto a educação, quanto a saúde, merece, né, uma remuneração justa. Eu não estou falando sobre isso, estou falando que ele vai começar a puxar só para o lado dele, tá bom? Então não pode. A dica que eu dou é essa aqui, qualquer coisa vai lá na lei orgânica e lá eu dou mais dicas. Desde a posse, tá até errado aqui, é desde. Pessoal, desde a posse é quando ele toma posse no dia 1º de janeiro. Desde a posse não pode o quê? Olha só, o próprio nome posse já traz a informação. Então, desde a posse não pode ser proprietário. Vou botar aqui. Beleza. Controladores ou diretores de empresa que gostam de favor, ou seja, ele é o dono da empresa, ele não pode ser mais, tá? Desde a posse. Beleza. Eu explico isso direitinho lá em lei orgânica. Não esqueça. Patrocinar causa. Patrocinar. Causa em que seja interessado qualquer das entidades referidas no inciso 1, a linha A, ou seja, inciso 1º, né, aquilo que a gente viu lá, administração indireta, concessionária. O que é patrocinar? Defender. Vamos supor que ele esteja defendendo uma empresa que presta serviço à prefeitura. Poxa, ele vai defender por quê? O objetivo dele é fiscalizar, não é defender. Ele não é advogado, pô. Tá entendendo, pessoal? Não pode patrocinar desde a posse. Ocupar, o ódio ocupar,
aqui ele já não pode ocupar, tá, pessoal? É muito parecido? É muito parecido. Então, ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis sem causa justificada na entidade incisional. Ou seja, um cargo comissionado. Isso aqui são os cargos comissionados. Tá? Ele não pode já ocupar, ele já tem que sair mesmo. Porque lá, pessoal, é aceitar ou exercer cargo. Eu sei que é muito parecido, tá? Mas leve em consideração essas palavrinhas-chave. Que geralmente a banca troca, a banca não fica juntando, ela troca algumas coisinhas. E o S aqui, mais um S, de ser titular, tá bom? Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. O que a gente falou, né? Desde a posse, ele tem que se descompatibilizar. Vamos supor, pessoal, que ele seja deputado, tá? E aí deputado estadual e ele quer ser vereador. Exemplo hipotético. E aí ele não pode, desde a posse, ter os dois cargos, tá? Então, eu estou dizendo aqui. Beleza? Então, esse S aqui seria ser titular. Beleza. Vamos continuar. São deveres do vereador, tá? E aqui tem o artigo 8º, você vai ter que ler o artigo 8º. É pouquinho, é pouquíssima coisa. Vale a pena ler? Vale a pena. Mas o mais importante é esse aqui, que a banca faz sempre pegadinha. Residir no território do município. Alexandre, quer dizer o quê? Quer dizer que o vereador tem que morar na cidade que ele exerce a vereança? Isso, exatamente isso. Ele não pode morar em outra cidade? Não. Ah, mas o vereador tem uma casa ali em Petrópolis, ali em tal lugar. Pode ter. O que ele não pode é fixar a residência neste local. Ou seja, todo dia ele ir para lá, ou seja, morar lá. Não pode. Tá? Ele tem que morar no município em que ele é vereador, tá bom? Mas não esqueça, pessoal, de ler o artigo 8º, isso é muito importante, tá? Outra coisa que cai em prova que eu acho ridículo cobrar isso aqui, mas cobra. Por ser ridículo, talvez cobre, né? O vereador ele pode licenciar por tempo nunca inferior a 30 dias, ou seja, é 30 dias para cima, tá? Ah, mas a licença de vereador não cai em prova não, cai, pessoal. É uma questão difícil, tá? Mas cai. Não era para cair, mas cai. Aquele compromisso lá, aquilo cai. Então é 30 dias para cima. O quê? Para tratar de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Uma sessão é 1 ano, tá? Eita, botei essa aqui sem querer. 1 ano, uma sessão, cada sessão. Ou para tratamento de saúde. Então nunca inferior a 30 dias, é 30 dias para cima. Tá bom? Isso aqui é uma bobeira que tá lá e você tem que dar uma pincelada. Tá bom? Não precisa gravar, não. Bom, aqui tem uns casos que o vereador irá perder o mandato, tá? E aí você tem que fazer a leitura também, tá? Vamos lá. Infringir qualquer das proibições do artigo 7º. O artigo 7º é aquele, pessoal, que não poderão, desde o diploma, desde a posse, aqui, o artigo 7º. Não poderão, desde a expedição do diploma, manter ou aceitar. Desde a posse, ser proprietário, patrocinar, ocupar cargo e ser titular de mais de um mandato eletivo, tá? Então, se ele infringir isso aí, ele poderá perder o mandato, beleza? Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes. Esse é o caso que o vereador vive, sei lá, o decoro é a postura, ele é um vereador, tá, pessoal? Então, ele anda muito bêbado, ele fala muita besteira, ele ofende as pessoas, isso vai de encontro ao decoro. Atentar às instituições é que, vou fechar a prefeitura, a gente vai tomar conta de tudo, entendeu? É mais ou menos isso aqui. Beleza. Vou pular essa parte em roxo porque tem um motivo. Sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, ou seja, ele não pode ser preso. Aí ele vai ser processado né, na justiça, ele não vai ser preso preventivamente, obviamente, e aí, no finalzinho, ele é culpado. E aí, o que acontece? Ele sofreu a condenação criminal, ele cometeu um crime, transitou em julgado, não cabe mais recurso, ele vai perder o mandato de vereador, tá bom? E corrupção ou improbidade, óbvio. Esses casos em azul, pessoal, tá aqui, ó. A perda do mandato vai ser decidida pela Câmara Municipal, pelo voto secreto de 2/3 dos seus membros. Então, havendo voto secreto de 2/3 dos seus membros, vai perder o mandato, tá bom? Outra, se deixar de comparecer a terça parte das sessões ordinárias, as sessões ordinárias são aquelas sessões que ocorrem nos dias certos, né? Perder ou tiver suspenso os direitos políticos por algum motivo, isso também acontece. Ou quando decretar a justiça eleitoral, você decretou a perda do mandato. Neste caso, pessoal, quem vai decidir
a perda será declarada pela mesa diretora, beleza? É uma bobeira, mas tá aqui. Bom, vamos continuar. Não perderá o mandato do vereador. Isso aqui cai muito, e é muito importante. O vereador investido no cargo de secretário municipal, o equivalente, de repente, a um diretor, porque não tem o cargo de secretário, não tem um secretário municipal, tem um diretor. Exemplo, secretário de transporte, não tem, só tem diretor de transporte, não está funcionando, está valendo. Isso quer dizer o que, Alexandre? Que o vereador ele pode ser secretário. Então veja que alguns cargos podem, tá? Então o vereador ele pode ser secretário, não há problema, ele não vai perder, ele vai ficar afastado, vai assumir o suplente, ele não vai perder, tá bom? A sua vereança, beleza? Aí quando ele for exonerado, né, por algum motivo, ele vai voltar para a vereança. Licenciado por motivo de doença ou para tratar sem subsídio, obviamente, de interesse particular. Então, quando é licenciado por motivo de doença, ele continua recebendo, mas se for uma licença de interesse particular, que você pode tirar também, até o servidor público pode tirar, claro que tem que ter um tempo, enfim, é uma outra história, não tem subsídio, não ganha dinheirinho, tá bom? Desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa, ou seja, 120 dias por ano, tá bom? Porque cada sessão é um ano. Beleza, então esses casos não perderá. Esse aqui, o segundo é óbvio, mas o primeiro não é tão óbvio e cai muito em prova, que não vai perder o mandato o vereador que tiver no cargo de secretário municipal ou equivalente. Vamos continuar. Bom, pessoal, quando vê a palavra plenário, o que é plenário? Plenário são os vereadores todos, tá? É o órgão deliberativo e soberano da Câmara. O plenário é o todo. Porque eu tenho comissão que pode votar algumas coisinhas. Tem a mesa diretora, mas tem um plenário. O plenário é sempre todo, ou seja, todos os vereadores. Então, geralmente, quando vota a lei, ou todo, é o plenário. Constituído pela reunião dos vereadores em exercício em local, forma e número estabelecido deste regimento. As deliberações do plenário serão tomadas dessa maneira: maioria simples, maioria absoluta, 2/3 do voto da Câmara. O que é isso, Alexandre? Você deve imaginar o seguinte: Alexandre, como que vai decidir a votação? Maioria simples, maioria absoluta e 2/3 do voto da Câmara. Obviamente, aqui vai ficando do fácil para o difícil. A maioria simples, por exemplo, é a lei ordinária. Leis ordinárias são votadas em maioria simples. Leis complementares são votadas em maioria absoluta. Uma emenda à lei orgânica é votada em 2/3, que é mais difícil, tá bom? 2/3, que é mais difícil. Tá, Alexandre, qual a diferença? Vamos ver se tem a diferença aqui? Tem. Eu vou explicar a diferença e a gente vai entrar. Vamos lá. Maioria simples. Lá em Nilópolis, são 12 vereadores, né? 12. Beleza. Uma dúzia de vereadores, né? Uma dúzia. Tá. A maioria simples, pessoal, é a maioria dos presentes. Como assim? Olha só. Vamos supor que 12 vereadores e vieram só 9. Tá. E vai votar alguma coisa lá. Tá votando. Quando é aprovado? 9, metade de 9, né? Seria 4,5. Né? Então, se eu tiver 5 votos a favor, é aprovado. Maioria simples. Ah, Alexandre, peraí. A maioria simples é a maioria dos vereadores presentes. Não importa a quantidade de vereadores. Não quero saber se são 12, são 13. Eu quero saber dos presentes. Ah, vieram 6, então é 4. Né? É metade mais 1, 3 mais 1, 4. Ah, vieram 7, metade mais 1. 7 já é número ímpar, né? Então também é 4, né? 4, 3. Ah, vieram 8, metade mais 1, são 5. 9 também vai ser 5, para ser aprovado. Não importa a quantidade, eu quero saber os presentes. Metade mais 1 dos presentes. Top. Se for ímpar, pessoal, óbvio, né? Que aí fica mais fácil. Tá, e maioria absoluta, Alexandre? Maioria absoluta, eu sempre vou lembrar, eu vou levar em consideração a quantidade de vereadores, 12. Então, para aprovar na maioria absoluta, eu preciso de 7 votos a favor. Por que 7 votos? Porque 12, metade de 12 é 6. 6 mais 1, 7. Então precisa de 7 votos. Porque seria, no mínimo, né, pessoal? Ah, todo mundo votou a favor. Beleza, tá bom. Mas no mínimo 7 para aprovar alguma coisa. Tá? Ah, Alexandre, vieram 9 vereadores. Eu preciso de 7 votos.
Vieram 7 vereadores, Alexandre. Para votar uma lei complementar, só vieram 7. Eu preciso que todos votem a favor. Então, na maioria simples, eu levo em consideração a quantidade de vereadores presentes na sessão. Na maioria absoluta, eu levo em consideração a quantidade de vereadores. Não importa quantos vieram. Então, tem que ser 7 votos necessariamente. Só vieram 7, então os 7 têm que votar a favor. Se os 7 não votarem, né, tem que votar a favor. Se os 7 não votarem a favor, não vai ser. 6 votou a favor, 1 votou contra. Então não aprovou, filho. Precisa de 7. Ponto. Não importa a quantidade de vereadores. Tá bom? Presentes. 2 terços, pessoal, é 2 terços, tá? 2 terços é 2 terços, não tem erro, né? 12 dividido por 3, obviamente, dá 4, né? E precisa de 8 votos para aprovar uma emenda orgânica, por exemplo, que são 2 terços, tá bom? É uma votação mais difícil, vamos dizer assim. E aqui, obviamente, a lei orgânica vai trazer o conceito de cada um. Maioria simples, exige, presente, metade mais um dos vereadores, o voto mínimo de metade mais um do total de vereadores presentes. Entendi ali. Maioria absoluta dos votos exige o voto mínimo de metade mais um do total de vereadores. Não importa a quantidade que vieram. E se vieram 7? Os 7 vão ter que votar a favor, meu velho. Se um votar contra, acabou, não vai passar. As deliberações plenárias serão tomadas por maioria simples. Pessoal, de modo geral, as decisões são por maioria simples. Ou seja, eu vou ver a quantidade de vereadores, tá? E ali a maioria vai decidir. A quantidade de vereadores presentes, que está ali presente na sessão. Essa de modo geral. É óbvio que eu tenho exceções, ressalvado o disposto do artigo seguinte. Ou seja, tem as exceções. A emenda à lei orgânica, que é 2 terços, né? A lei complementar, que é maioria absoluta, que aí eu vou levar em consideração a quantidade de vereadores mais um, tá? Não importa quantos vieram, tá bom? Vamos lá então, né? Vamos para mais uma. A gente vai falar agora, pessoal, sobre mesa diretora. A mesa diretora da Câmara, com mandato de 2 anos, novamente, eu repito a vocês, a mesa diretora é um órgãozinho dentro da Câmara, composto de 4 vereadores, tá? Presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário, tá bom? E eles vão administrar a Câmara. Um mandato de 2 anos. E aí, na metade ali da legislatura, é eleita novamente a mesa diretora. Alexandre, permite a reeleição? Permitindo a reeleição de qualquer membro. Beleza. Com os membros da mesa diretora serão eleitos 2 suplentes, tá? São os reservas, grosso modo. A mesa diretora compete privativamente leia. Pessoal, leia o parágrafo 2º do artigo 18. Ali tem a competência da mesa. Lembrando que a gente também falou isso lá em lei orgânica, tá? Geralmente tem um caráter mais administrativo. Beleza. Beleza? Mas estude a lei orgânica comigo, é importante. Lá eu falo sobre isso também. A lei orgânica complementa essa videoaula aqui, tá bom? A eleição para a renovação da mesa vai ser feita no dia 1º de janeiro do 3º ano de cada legislatura. Por quê? Porque a legislatura são 4 anos, né? 1, 2, 3, 4. E aqui no 3º ano, no começo, vai ser feita uma nova eleição da mesa. Óbvio. Por quê? Porque para cumprir esses 2 anos aqui. Porque o mandato da mesa é de 2 anos. O mandato do vereador são 4, da mesa são 2, tá bom? Sob a presidência do vereador mais idoso. Então, olha que maldade que a banca pode exigir e você vai ficar de boca aberta. No começo da legislatura, é o mais votado. Já na reeleição da mesa, né, reeleição entre aspas, né, lá na metade, lá no terceiro ano de cada legislatura, vai ser o mais idoso do presidente, que terá direito a voto, considerando-se automaticamente empossados os eleitos. Ou seja, é o mais idoso quando vai fazer o segundo mandato da mesa, tá? O mandato da mesa é meio estranho, né? Vai confundir vocês. A segunda parte da legislatura, tá bom? Mais idoso. Na primeira, mais votado. Por que isso, Alexandre? Porque o mandato da mesa só vai 2 anos. Aqui no 3º, já não tem mesa. Quem vai ser? O anterior? Não pode, pessoal. Não pode perpetuar, não. É igual o prefeito, né? O prefeito é 4 anos, aí vai ficar mais um, sei lá, por causa da pandemia. Quiseram fazer isso aí, né? Não faz sentido isso. Vai de encontro a um monte de leis. Beleza, então. Vamos continuar. E aí fica sem, né? Sem presidente. E aí o presidente vai ser o mais idoso aqui neste caso, tá? Não vai confundir. Comissão.
Pessoal, tem a mesa, um grupinho de vereadores. Só que tem vários grupos de vereadores que são comissões. Cada grupinho é específico em uma área. Eu tenho um grupo lá do direito do consumidor. Tá? Que esse grupo de vereadores ele é específico para a área de direito do consumidor. Tá? Então, caso alguma empresa esteja fazendo coisa errada lá relacionada ao direito do consumidor, esse grupo de vereadores vai investigar. Tá bom? É mais ou menos isso. Então, comissões são órgãos dentro da prefeitura, dentro da Câmara, são vários órgãos, tá? Técnicos, tá? Eles têm uma função técnica, focada em algo, constituído pelos membros da Câmara, ou seja, pelos vereadores, a gente vai ver quantos são, em caráter permanente, ou seja, existe na Câmara sempre, ou transitório, ou seja, cria uma comissão transitória. Um exemplo de comissão transitória é a CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, que houve inclusive na pandemia, tá? Na esfera federal. É destinado a procede... Tá errado aqui dessa, né? É destinado a estudos, realizar investigações e representar a Câmara Municipal. A Câmara Municipal, em razão da matéria, de sua competência, cada comissão tem a sua matéria, a gente vai ver, inclusive, ler as competências. Pessoal, leia o artigo 44, as competências da comissão, tá? Geralmente é emitir parecer técnico, decidir alguma coisa relacionada à sua competência, geralmente é isso, tá? É uma comissãozinha. As comissões serão, pessoal, permanentes, especiais, de representação, parlamentar de inquérito, que é a CPI, de mérito e representativa. O mais importante para a gente é a permanente e a parlamentar de inquérito. Mas tem todas essas aqui, tá? Beleza, pessoal? Uma dica para você memorizar isso aqui, caso ela invente alguma comissão, é Mr. Terp. Mr. Terp, tá? De mérito, representativa, permanente, especial, representação e parlamentar de inquérito. Mr. Terp, tá? Só pra você... Aqui é decoreba? Aqui é decoreba. Não tem o que dizer aqui é decoreba. O que a gente vai ver aqui são as comissões permanentes, né? O regimento interno ele traz alguns conceitos de comissões permanentes, que são as comissões mais importantes, tá bom? Então vamos lá, Mr. Terp. Mérito, representativa, permanente, especiais, representação e parlamentar de inquérito. Lembra que tem de representação e tem representativo. Tá certo, Alexandre? Não sei. Tá aqui. Tá? Decoreba. Não tem pra onde fugir. Não tem muito o que explicar, não. Agora, aqui na comissão permanente tem sim. Pessoal, as comissões permanentes ela têm como objetivo estudar os assuntos submetidos a seu exame, manifestar sobre eles a sua opinião e preparar, por iniciativa própria, indicação do plenário, projetos e resoluções atinentes à sua especialidade. É como se... Vou te dar um exemplo. Inclusive, você vai entender o que a comissão faz. Existe um projeto de lei lá na Câmara Federal. Isso acontece muito, pessoal. E aí, os vereadores questionam se esse projeto de lei fere os direitos humanos. E aí, esse projeto de lei vai para uma comissão de cidadania e direitos humanos para conferir se fere ou não. Por quê? Porque essa comissão é especializada em direitos humanos. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, essa comissão ele vai emitir um parecer, vai emitir alguma coisa relacionada à sua especialidade. E quais são as comissões que existem? Isso é importante, cai muito. Tá? Cai muito em prova. As comissões permanentes são 8. É o número do infinito, só que em pé. Né? Composta por 3 membros cada uma. Então, cada comissão tem 3 vereadores. Alexandre, o vereador pode participar de mais de uma comissão? Pode. Mas tem um limite máximo. Deixa eu ver aqui. 3 também. Então, são 3 vereadores, sendo que cada vereador só pode participar no máximo de 3 comissões. É 3. Isso aí. São 8 comissões. Preciso gravar o nome das comissões? É importante, pessoal. Já caiu em prova. Prova de lei orgânica. Que a lei orgânica trazia o nome das comissões. Algumas leis orgânicas trazem, tá? Vamos lá, então. Obviamente, regimento interno todos têm que trazer. Que é uma coisa de Câmara com força. Comissão de Justiça e Redação. Lembra que tem um erro, pessoal, de flagrante de crime inafiançável? O certo seria flagrante, com L, flagrante de crime inafiançável. Era para a comissão de redação resolver isso, tá bom? Então tem uma comissão de Justiça e Redação, tem uma comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Essa comissão é justamente para essa parte de din-din, né? Tem a comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Lembrando que a comissão é composta por 3 vereadores.
que tem essa função específica, tá bom? Depende da comissão que ela exerça, né? Tem uma comissão de indústria, comércio e obras públicas, tem uma comissão de defesa do consumidor, que eu comentei com vocês, tem uma comissão de meio ambiente, higiene, saúde pública e bem-estar social, temos a comissão de transporte e trânsito e temos a comissão de administração e assuntos ligados ao serviço público, tá bom? Então são várias comissões. Alexandre, tem que decorar? É bom você fazer uma leitura sempre. Eu vou deixar esse slide disponível para vocês, tá? Tá lá no meu Instagram para você fazer o download, tá bom? Então façam sim, tá, pessoal? Leia pelo menos, que vamos criar uma comissão aqui que não existe. Mas é bem tranquilo, ó. Justiça e redação. O texto tem que estar bonito para a gente entender, senão a gente não entende. Dinheiro, educação, né? Educação aí tem a ver com cultura, esporte, lazer, beleza. Indústria, comércio e obras, né? A parte industrial. Defesa do consumidor, que é o diferentão que tem aqui. Meio ambiente, saúde, tem tudo a ver um com o outro. O transporte e o trânsito, normalzão. E a administração de assuntos ligados ao serviço público, ou seja, serviço público, tá bom? Vamos continuar aqui então? Vamos lá. Na composição das comissões permanentes, essas comissões são permanentes. Ah, Alexandre, botou aqui CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Está errado. Comissão Parlamentar de Inquérito não é uma comissão permanente. Pode ser uma questão de prova. Ah, qual delas aqui não é uma comissão permanente? Aí botou Justiça e Redação, Defesa do Consumidor, Transporte e Trânsito e botou lá Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. Não, a CPI ela é criada para investigar algo específico, como foi criada na pandemia, tá bom? Na comissão das comissões permanentes, nenhum vereador poderá pertencer a mais de 3 comissões, ou seja, o vereador pode participar de, no máximo, 3 comissões diferentes. Então ele pode ser do transporte, da justiça e redação e da educação, cultura, esporte e lazer. A composição das comissões será feita de comum acordo pelos líderes, assegurando-se tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos e dos blocos parlamentares. Tudo que é comissão, pessoal, tem que respeitar ali a proporção dos partidos. Então vamos supor que é um partido X. Vamos botar o vereador A, o vereador B, o vereador C do partido X. Não, bota o vereador A do partido X, bota o vereador B do partido Y e o vereador Z do partido sei lá o quê, tá bom? Diferente, tá bom? Essa é a ideia. As comissões vai deliberar sempre por maioria dos votos, tá, pessoal? Então, sempre maioria dos votos é a regra básica, tá? E em caso de empate, o presidente poderá usar da faculdade, proferir o voto de desempate ou adiar a votação. Então, caso há empate, o presidente pode vou fazer um voto Minerva, né, que é o voto que vai decidir, em caso de empate, ou adiar para que venha a participar da votação o vereador cuja ausência ocasionou o empate. São 3 vereadores, né? Se falta um, ficam 2. E aí, se um vota contra, outro a favor, empatou, tá bom? Aí o presidente pode decidir empate ou esperar esse terceiro vereador para decidir. Sempre pela maioria dos votos, tá bom? Beleza. E aí, uma coisa muito importante que pode cair em prova é o conceito de parecer, que eu falei que a ideia da comissão é sempre dar um parecer sobre algum assunto relacionado à lei. E, por exemplo, uma lei que pode ferir o direito do consumidor, aí essa comissão vai dar um parecer, uma opinião sobre isso. Pessoal, o parecer é o pronunciamento de comissão sobre a matéria sujeita a seu estudo, emitindo com observância das normas estipuladas no parágrafo seguinte. Então, o parecer é o que a comissão faz, tá? Sobre algum assunto relacionado à sua matéria, à sua parte específica, tá bom? Cada comissão tem uma parte específica. Aí temos as comissões especiais, tá? As comissões especiais, elas vão ser destinadas à elaboração, apreciação e estudo de questões de interesse do município e à tomada de posição da Câmara Municipal em outros assuntos de reconhecida relevância e funcionarão na sede da Câmara Municipal. O que é isso, Alexandre? Imagine que queiram, apesar que tem a comissão de indústria aqui, né? Tem a comissão de indústria. Mas, sei lá, uma comissão de alguma coisa que não tem ali, pessoal. Uma comissão porque, né, a vida é muito dinâmica, né? E não tem essa comissão. E querem criar um estudo, um aeroporto, por exemplo. Um aeroporto. Querem botar um aeroporto no município de Nilópolis. E aí não tem uma comissão para ver o impacto disso. Tá? Um exemplo. Seja no dia a dia das pessoas, no trânsito. E aí cria uma comissão especial, tá bom? Mais ou menos isso. As comissões especiais serão constituídas mediante requerimento subscrito por 1/3 no mínimo dos membros da Câmara. Ou seja, exige 1/3 dos vereadores tem que pedir a criação dessa comissão, tá bom? Bem tranquilo, né? A comissão parlamentar de inquérito também é 1/3, tá bom, pessoal? Só para saber. Aqui, CPI,
Comissão Parlamentar de Inquérito. É uma comissão permanente? Não, é uma comissão transitória. É uma comissão que ela é criada para algo específico e ela dura só o necessário, ela tem prazo para terminar. Destinando-se a... Esse aqui com N foi horrível, né? Destinando-se a apurar ou investigar por prazo certo, tem um prazo para terminar. Fato determinado, é só se lembrar lá das compras da vacina, na CPI que teve na esfera federal, que se inclui na competência da Câmara Municipal, e serão constituídas independentes de votação sempre que o requerer pelo menos um terço dos membros da Câmara. Ou seja, se um terço dos vereadores pedirem uma comissão, não tem... vamos votar, pediu... Não, um terço quer, vai ter. É assim que funciona. Então, não precisa votar para ter ou não ter. Se um terço está pedindo, vai ser criada a comissão parlamentar de inquérito. Beleza, pessoal? Beleza, né? Então, como lá são 12 vereadores, metade de 12, um terço de 12 só dividir por 3, né, pessoal? Dá 4, né? 4. 4 vereadores pedindo uma CPI, vai ter uma CPI, tá bom? Não esqueça que é um terço, a banca adora esse aqui. Um terço CPI. Vamos continuar? As sessões, tá? Aí, pessoal, a gente falou sobre comissões. A gente entrou um pouquinho em sessões, já saiu, né? Agora a gente vai entrar em sessões com força. Alexandre, sessões é o quê? É aquilo que acontece na Câmara sempre, ou seja, a reunião de vereadores, né? Que as sessões solenes poderão ser fora. É a única exceção. Tá. Mas quais tipos de sessões que existem? Existem as sessões preparatórias, ordinárias, extraordinárias, solenes e secretas. Isso aqui cai muito. Cara, isso aqui cai muito. Tá horrível, isso aqui tá horrível. Cai muito, pessoal, muito, despenca, toda hora cai, e ban gosta. Qualquer banca gosta disso aqui. Isso aqui é muito tranquilo e pega muita gente. Essas são o tipo de reuniões que vão ter? Sim. As preparatórias, pessoal, é aquelas que logo no início dos trabalhos, tá? O nome já diz aqui, sessões preparatórias. São aquelas que precedem a inauguração do trabalho, na primeira e na terceira sessão legislativa. Ou seja, no primeiro ano, que é a sessão preparatória, vai ter uma sessão preparatória para preparar os trabalhos, né? E no terceiro, né? Terceiro ano da legislatura, tá bom? É na metade, né? Da legislatura. Beleza. A ordinária é aquela que ocorre todos os dias, X horas. A gente vai ver aqui quais são os dias. Ou seja, acontece sempre, você pode ir lá. A extraordinária é aquela que ocorre de repente. De repente. Por que pode ocorrer uma sessão extraordinária? Pessoal, de repente aconteceu alguma coisa grave. Precisa votar. Teve muita chuva, teve muito prejuízo, precisa votar o aumento do orçamento para a prefeitura gastar mais, que a prefeitura vai gastar mais, ela não esperava por essas inundações. E aí vai ter uma sessão extraordinária para decidir isso aí, tá bom? Ela só pode decidir algo específico, tá? Que ela é criada para decidir algo específico. Tem umas sessões solenes, que aí tem a ver com solenidade, da posse aos vereadores, às vezes um título de cidadão honorário e tal, também sessões solenes, né? Essa pode ser fora do recinto da Câmara. E sessões secretas são sessões que não são abertas ao público, é específica, só para vereadores. São casos raríssimos, tá bom? A gente vai ver, inclusive, um exemplo que o regimento interno nos traz. Então, novamente, pessoal, resumir para você, a gente vai continuar de novo. Ó. Preparatórias é a sessão que precede a inauguração do trabalho, aquela do início, logo no começo, está todo mundo começando, os vereadores novos não sabem o que vão fazer ainda, tem umas sessões preparatórias, que é na primeira e na terceira sessão legislativa, beleza? Tem umas sessões ordinárias noturna, tá bom? Então ela ocorre à noite, o início dela é às 19 horas, 7 horas da noite, e termina às 23 horas, realizado nas terças e quinta-feiras. Muito importante para concurso de Câmara Municipal, muito. Isso aqui para a lei orgânica não cai não, mas quer dizer, raríssimas vezes cai. Mas para Câmara, para concurso para Câmara, tem que saber. Tem que saber, pessoal. Você vai trabalhar lá, meu filho. Tá bom? Então, 19 horas, termina às 23, às terças e quinta-feiras. Beleza? Beleza, né? As sessões extraordinárias, foi o que eu comentei com vocês. É aquelas que ocorrem de repente. Então, ela pode ser diurna ou noturna. Pode. Não tem problema. É de repente. Ou depois das sessões ordinárias. Pode ser também. Ou aos sábados e feriados. Perceba aqui que a banca... Ou seja, pode ser em qualquer dia, qualquer horário. Ponto. Resumiu isso aqui. E isso aqui é importante. Quem pode convocar uma sessão extraordinária? Uma sessão que ocorre de repente, que não está no cronograma.
presidente da Câmara, óbvio, eu nem marquei da Câmara, que é óbvio, né, pessoal? Aqui não vai falar de presidente da República, não, né? Nem pode, não tem nem esse nome lá. Presidente é da Câmara, né? Pode convocar, olha, eu quero uma sessão extraordinária para debater as enchentes que a gente vai ter que liberar verba para o prefeito, para o município. Pelo prefeito, o prefeito pode convocar ou a requerimento da maioria dos membros da Câmara, ou seja, a maioria dos membros da Câmara pedem para ter uma sessão extraordinária para debater algo específico, tá? As sessões extraordinárias serão destinadas às matérias para as quais foram convocadas. A gente vai convocar a questão do orçamento. Então vai ser a questão do orçamento. Vai convocar a questão da calamidade pública. Vai ser a parte da calamidade pública, a decretação, né, de estado de crise e tal. Vai ser só aquilo, tá? Então ela é feita só para aquilo. Ponto. Não vai decidir outra coisa. Top. Então não esqueça, sessão extraordinária pode ser qualquer horário, qualquer dia. Inclusive sábado e feriado, né? Domingo não pode, então, teoricamente, né? Ou sábado e feriado. Então domingo não pode, tá, pessoal? Então já tá escrito só sábado e feriado, domingo não pode. Beleza. Então não é qualquer dia também. Teoricamente, não está escrito aqui domingo, né? Pelo prefeito, pode convocar, presidente da Câmara ou requerimento da maioria dos membros. Beleza. As sessões solenes serão convocadas pelo presidente da Câmara Municipal, ou o presidente da Câmara que vai decidir, ou por deliberação do plenário. O plenário é o todo, é os vereadores decidindo, para fins específicos que lhe forem determinados, podendo ser para posse ou instalação de legislatura, tá? É um eventozinho, bem como para solenidades cívicas e oficiais, tá bom? Prestigiar alguém, e aí tem as sessões solenes, lembrando que as sessões solenes elas podem ser fora do recinto da Câmara, beleza? É a única exceção, beleza? Artigo 140, aí vem a sessão secreta, que é muito importante, pessoal. A secreta, pessoal, sessões secretas é exceção. A regra é que seja pública, tá? Então a exceção é a sessão secreta. A Câmara Municipal vai realizar sessões secretas por deliberação da maioria absoluta dos membros. Maioria absoluta, não importa a quantidade de vereadores presentes, tem que ser a maioria absoluta. Eu vou levar em consideração metade mais um da quantidade de vereadores, não importa o presente. Quando ocorrer motivo relevante à preservação do decoro parlamentar. Tá? Então, respeito parlamentar. Exemplo, vamos supor que o vereador fez uma besteira muito grande, uma coisa íntima dele. Tá? E aí vai ser uma sessão secreta para deliberar sobre isso. Obviamente, sessão secreta somente os vereadores, tá, pessoal? Não pode ser liberado ao público. E a gravação também não vai ter gravação, tá? Beleza, se tivesse essa gravação não vai ter, tá? Porque tem Câmara que grava, né, público online. Será obrigatoriamente secreta a sessão que a Câmara Municipal deve liberar sobre perda de mandato de vereador. Lembra os casos que vão ser deliberados sobre a perda de mandato do vereador? Se infringir aquele negócio lá, desde a expedição do diploma, né? Então, tá aqui, ó. Se ele foi julgado, condenado por um crime, né, transitado julgado essa condenação, ele vai perder, não é? Então, será obrigatoriamente secreta a Câmara decidir sobre a perda do mandato do vereador. Gravou, pessoal? Então não esqueça, vai decidir sobre a perda de mandato do vereador? A sessão será secreta. Além disso, pela deliberação da maioria absoluta dos seus membros, por motivo relevante e a preservação do decoro parlamentar, decoro, respeito e tudo mais, né, com isso, a integridade, né, física, moral, também pode ser secreta, tá bom? Então não esqueça aqui, ó, maioria absoluta, motivo relevante, preservação do decoro, obrigatoriamente secreta, perda do mandato do vereador. Neste caso, só vão estar presentes os vereadores e mais ninguém. Não será gravado, não será o público, porque a regra é que seja público. Pessoal, chegamos ao fim. Muito obrigado pelo carinho. Baixe o slide, que é um resuminho, tá? Eu fiz um resuminho do regimento. Você precisa ler o regimento interno, tá? O link tá onde baixar a ler? Aqui, ó, lá no meu Instagram. Corre lá, aproveita e me siga, é uma maneira de você nos ajudar também. Lá você não vai ter as questões de lei orgânica que você vai ter que adquirir, que você adquirindo você ajuda também a gente. Mas as questões de regimento, as questões de estatuto, vai estar tudo lá também. Pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu espero que você tenha feito uma excelente prova. Estude bastante, tá? Não esqueça de passar o olho no regimento interno, que é uma parte que eu trouxe aqui. Isso aqui é um resuminho para você sempre revisar, tá bom? Sempre revise esse material que é bem interessante. A gente aprendeu um pouquinho de cada coisa aqui. E foque nos assuntos que eu falei para vocês. Ó, fique com Deus. Muito obrigado mais uma vez. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo com quem está estudando também. Isso ajuda muita gente. Que o Papai do Céu te abençoe sempre. Até o nosso próximo vídeo de questões. Até lá. Tchau, tchau.